Olá, bem-vindo ao FT Matemática e na aula de hoje nós veremos sobre progressões aritméticas, certo? As famosas PAs. E também sobre séries aritméticas. Nós veremos o que são séries aritméticas nesse vídeo, tá? Então vamos começar. O que é uma progressão aritmética? Bom, uma progressão aritmética, ela é simplesmente uma sequência, tá? Uma sequência infinita, onde cada termo é o termo anterior mais algum número, certo? Que é o mesmo para toda a progressão aritmética, tá? Então eu vou dar um exemplo. Se eu tenho essa progressão aritmética aqui, 2, 5, 8, 11, etc., infinitamente. Isso é uma progressão aritmética, tá? Porque de um termo para o outro, eu estou somando 3, tá? Cada termo é o termo anterior mais 3. Tá legal? Esse número aqui, ele pode ser positivo, mas ele pode ser negativo também. Se eu tenho, por exemplo, 4, 2, 0, menos 2, menos 4, menos 6 e assim por diante, tá? De um termo para o outro, eu estou subtraindo 2, tá? Eu posso subtrair também de um termo para o outro. Ou também pode ser o caso desse número ser zero, tá? Como assim zero? Se eu tenho, por exemplo, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3. Ué, isso é uma progressão aritmética? É sim, porque de um termo para o outro, eu tô somando zero. Entendeu? É porque eu não tô fazendo nada, então é como se eu estivesse somando zero de um termo para o outro, tá? Então isso aqui também é uma progressão aritmética, tá legal? Uma coisa que é bom você saber é que essas progressões aritméticas, elas são classificadas de acordo com o sinal desse número aqui, tá? Olha só que interessante. Esse número a gente chama de razão, tá? Essa é a razão de uma progressão aritmética, então a razão dessa progressão aritmética seria 3, positivo, a razão dessa progressão aritmética seria menos 2, e a razão dessa progressão aritmética aqui em verde seria zero, tá? A razão, como é representada por R, geralmente, se ela é maior que zero, então a gente diz que a progressão aritmética é crescente, certo? Faz sentido, porque se a razão é maior que zero, então o número ele vai crescer, ele vai ficando maior. Se a razão ela for igual a zero, a gente diz que ela é uma progressão aritmética constante, tá? Então, por exemplo, essa aqui. Essa aqui, que tem menos 3, menos 3, menos 3, infinitamente. É uma progressão aritmética constante. E se R, a nossa razão, for menor do que zero, então nós temos uma PA decrescente, tá? Então é o caso dessa PA em azul aqui, certo? Porque eu estou diminuindo a cada passo, tá legal? Agora eu vou falar da lei de formação da progressão aritmética, tá? Então, qual que vai ser a minha lei de formação de uma progressão aritmética? Olha que interessante. Se eu tenho aqui a minha progressão aritmética bonitinha, certo? Com os meus termos genéricos aqui, A1, A2, A3 e assim por diante. Olha só que legal. De um termo para o outro, eu estou somando algum número. Eu estou somando a razão da progressão aritmética. Tá legal? Do A2 para A3 eu vou estar somando a razão. Do A3 para A4 também. Tá aqui, mais R. E assim por diante. Tá? Então, o que eu acabo tendo aqui? Eu começo no A1, certo? No primeiro termo. E o próximo termo vai ser nada mais, nada menos do que o A1 mais R. Por quê? Porque de um termo para o próximo eu estou somando R, certo? Então, o meu segundo termo vai ser A1 mais R. Meu terceiro termo vai ser A2, certo? Que é isso aqui, A1 mais R. Então, acaba que eu tenho A1 mais 2R, tá? Meu próximo termo, A4, vai ser esse termo aqui mais R. Então, eu tenho A1 mais 3R, certo? Isso aqui mais R é 1 mais 3R. E assim por diante. Tá legal? Infinitamente. Então, olha o que eu tenho aqui, tá? A minha lei de formação vai ser o quê? Bom, A1, isso é simplesmente A1 mais 0R, tá legal? E A1 mais R é A1 mais 1R, tá? Olha só por que eu estou fazendo isso.
Porque tá vendo que a minha única diferença de um termo para o outro é esse número aqui, ó. É o 0, o 1, 2, 3. Então, olha que interessante. Se eu pegar aqui, tá? A minha forma geral do AN, certo? Para qualquer N. Isso vai ser A1 mais alguma coisa vezes R. Tá legal? E o que que vai ser essa coisa? Essa coisa, ela vai ser simplesmente o índice do meu termo, certo? O que que eu quero dizer com índice? Índice é a posição, certo? Índice, isso aqui está na primeira posição, segunda posição, etc. Vai ser o meu índice da posição menos 1, tá? Porque no primeiro termo eu tenho um 0R, no segundo termo eu tenho 1R, no terceiro eu tenho 2R e assim por diante. Então vai ser o meu índice N, certo? Porque eu estou pegando o enésimo termo aqui, a N, menos 1. Tá legal? Então, isso aqui é algo bem importante. Isso aqui é a lei de formação da progressão aritmética, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Posso dar um exemplo com essas progressões que eu peguei aqui em cima, tá? Essa vermelha aqui, tá? Essa é vermelha, deixa eu ver se é vermelha mesmo. Sim. Não tô ficando maluco. Essa vermelha aqui, qual é a lei de formação para essa vermelha aqui? Bom, a n, tá? A n é igual a A1, que é o primeiro termo. O primeiro termo aqui é 2, mais n menos 1 vezes a razão, tá? Então eu tenho n menos 1 vezes a razão, qual que é? 3. Tá legal? Então eu tenho aqui 2 mais 3 que multiplica n menos 1. Ou, se eu expandir isso aqui, né? Vai ficar menos 1 mais 3n. Pode verificar aqui que dá isso mesmo, tá? Essa, essa sequência aqui em azul, essa progressão aritmética em azul, eu tenho a n, deixa eu ver aqui, a n é igual ao meu primeiro termo, tá? Olha aqui embaixo, A1. Meu primeiro termo é 4, mais n menos 1, vezes a razão, que é menos 2, certo? Então, vezes menos 2 aqui. Ou seja, eu tenho que, fazendo aqui a propriedade distributiva, eu tenho que a n é igual a 6 menos 2n. Tá legal? E aqui em verde é mais fácil, né? Porque olha só, tenho que a n é igual ao primeiro termo, que é menos 3, mais n menos 1 vezes a razão, que é 0. E se a razão é 0, então eu estou multiplicando aqui por 0, dá tudo 0. E somar 0 não vai fazer diferença nenhuma, tá? Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter só o menos 3. A n é igual a menos 3, tá? Agora eu vou falar sobre séries aritméticas, tá? O que são séries aritméticas? Uma série aritmética é uma soma de todos os termos de uma porção finita de uma progressão aritmética, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Na primeira progressão aritmética que a gente tinha aqui, que eu apresentei nessa aula, certo? 2, 5, 8, 11 e assim por diante. O que seria, por exemplo, uma série aritmética? Seria se eu pegasse e te perguntasse qual é a soma dos 1000 primeiros termos dessa progressão aritmética aqui, dessa PA. Isso seria 2, mais 5, mais 8, mais 11, etc., até o milésimo termo, tá? Isso é uma série aritmética, ok? O que eu quero te mostrar aqui é como a gente pode calcular as séries aritméticas, tá? Como que a gente calcula? Então, olha só que interessante. Vamos supor, eu vou pegar aqui o caso genérico, tá? O caso genérico que é quando eu tenho aqui A1, A2, A3 e assim por diante. Isso é uma progressão aritmética, tá? Eu vou até colocar aqui um AM aqui. Que eu vou mostrar uma coisa bem interessante aqui. Certo? Eu tenho essa progressão aritmética. Agora, como isso é uma progressão aritmética, tá? Vou dizer que ela tem uma razão R. Então, eu posso reescrever esses termos aqui como sendo A1, A1 mais R,
A1 mais 2R, e assim por diante. Esse AM aqui vira A1 mais M menos 1R, tá legal? Infinitamente. Agora, se eu te perguntasse qual é o valor da soma dos M primeiros termos? Os M primeiros termos são do A1 até o AM, tá? Que tá aqui. Então, olha só, tá? Olha só o que a gente pode fazer aqui. Eu vou ter nessa soma aqui, vai ser A1 mais A1 mais R mais A1 mais 2R e assim por diante, até A1 mais M menos 1R, tá? Vou chamar essa soma aqui de S, tá? E eu estou tentando descobrir qual é o valor do S. Olha só. Eu posso agrupar uns termos aqui, tá? O que eu tenho? Eu tenho A1 se repetindo aqui várias vezes. Quantas vezes ele está se repetindo? M vezes. Por quê? Porque eu estou pegando M termos e cada A1 está vindo de um termo, ó. Esse aqui está vindo do primeiro, esse está vindo do segundo, esse está vindo do terceiro. Então, como eu tenho M termos, então eu tenho M vezes o A1, tá? Então isso é A1 vezes M. Eu vou fazer de amarelo aqui. A1 vezes M mais, tá? Bom, aqui eu não tenho nada. Aqui eu tenho 1R, tá? Aqui eu tenho 2R e assim por diante, até M menos 1R, tá? Esse é o meu S que eu chamei aqui. Agora o R, você consegue perceber que o R ele tá nesse termo aqui, nesse termo, etc. Aqui vai ter um 3R aqui, um 4R. E nesse termo aqui, então eu posso pegar e eu posso colocar em evidência esse R, né? Como é que ficaria? A1 vezes M mais. Agora eu tenho uma vezes R aqui. Então 1 mais 2 vezes R. Depois eu vou ter um 3 também. E assim por diante. Até o M menos 1. Certo? Tudo isso multiplicando R. Isso vai ser o meu S. Tá legal? Agora você pensa assim. Tá. E agora, o que eu faço? Aí eu ainda tenho umas reticências aqui. Como é que eu transformo isso aqui numa expressão curta? Tá? Olha só. Se eu pegar e eu somar o S dos dois lados, tá? Eu pegar e somar mais uma cópia do S aqui, certo? E somar S aqui. Só que nesses números aqui, eu vou botar eles ao contrário, tá? M-1 aqui, mais, e no caso tem o M-2, que é o número que vem antes desse aqui, M-2, vai ter um M-3 aqui também, e vai indo até chegar no 1, tá? Porque olha só, quando eu fizer essa soma, aqui no final eu vou ter 2S, tá? 2S é o valor disso aqui. A1M mais A1M dá 2A1M, tá? Aí aqui, vamos lá, vamos pegar tudo nos parênteses aqui. 1 mais M menos 1, M, tá? 2 mais M menos 2, M também. 3 mais M menos 3, M, etc. M menos 1 mais 1 dá M também. Olha que legal. Quantos M's eu tenho aqui? Bom, como eu peguei isso aqui, tá? Uh, eu tenho um M aqui, dois M's aqui, três M's aqui, etc. Um M para cada um desses números aqui. E aí no final eu tenho M-1, certo? Então eu contei um total de M-1 M's aqui. Então como é que fica? Se eu estou somando M-1 vezes, tá? Eu tenho o quê? 2A1M mais, e aqui eu tenho M vezes M-1, certo? Tenho M-1 números aqui, porque eu tenho 1, 2, 3, etc. Tenho M-1, certo? Vezes R. E isso é 2S. Tá legal? Agora, olha que legal, tá? Se eu pegar e eu dividir por 2 dos dois lados, olha como é que fica. Que cancela. E eu tenho que S vai ser igual a... Bom, 2A1M dividido por 2, cancela, fica A1M. Mais
isso aqui, ó, m vezes m menos 1 sobre 2, r, tá? E é essa a nossa expressão final, tá? Tudo que eu fiz foi pegar, tá? Pegar, juntar todos esses termos aqui do m e do r, e aí somar com a mesma expressão, só que invertendo a ordem desses termos aqui, tá? Porque se eu inverto a ordem, o resultado não muda. E aí acabou que eu tinha 1, 2, 3, etc. m menos 1. Eu tinha m menos 1 termos aqui e todos eles eram m, tá? Então eu tô somando m menos 1 vezes. Então, esse é o resultado da soma dos primeiros n termos, tá? Ah, mas e se eu não quiser os primeiros se eu não quiser os primeiros m termos, se eu quiser, sei lá, começando do A15 e indo do A15 até o A90, por exemplo. Bom, aí tu pode pegar e tu pode cortar essa PA aqui. Pode cortar. Como é que eu tenho aqui? A1, A2, etc. aqui. Até o A15. E depois vai A16, etc. Até o A90, por exemplo. Eu posso cortar essa PA aqui, ó. Fazer uma nova PA, começando pelo A15. Entendeu? Porque isso aqui também é uma PA. Porque de um termo para o outro ainda tem essa mesma razão, certo? De um termo para o próximo, tá? Que eu tô somando. Então, na verdade, tudo que a gente precisa é isso aqui, certo? A fórmula de como somar os primeiros m termos, tá? Então vamos usar essa fórmula só para ver como é que seria. Qual que foi o exemplo que eu dei no início? Eu não me lembro se eu falei, se eu dei esse exemplo aqui, mas se eu pegasse, por exemplo, tá? A soma dos 1000 primeiros termos dessa PA aqui, tá? Soma dos 1000 primeiros termos. Então eu vou copiar essa PA aqui embaixo. 2, 5, 8, etc. Bom, a razão de um número para o outro, eu estou somando 3. Então a minha razão é 3. Tá? Meu A1 é 2, porque esse é o meu primeiro termo. E o M é a quantidade de termos que eu tenho, tá? Então se eu quero 1000 termos, então o meu M é igual a 1000. Tá legal? Então como é que eu vou ficar aqui? Eu vou ficar que a minha soma, meu S é a soma dos meus primeiros 1000 termos. Isso vai ser o quê? A1 vezes M, então 2 vezes 1000, mais M vezes M menos 1, que é 999, sobre 2, vezes R, tá? Que no caso é 3 aqui. Tá, depois eu botar o igual a essa, que eu botei o igual a essa aqui na frente. Então como é que eu tenho aqui, tá? Tenho 2000 mais. Bom, 1000 vezes 999 dá 999 mil sobre 2 vezes 3. Então isso aqui é 2000. Vamos fazer agora mesmo essa continha aqui, ó. 999 dividido por 2, isso dá 499,5, né? Então eu tenho isso aqui, vezes 3. Então eu tenho 2000 aqui, mais. Bom, isso aqui vezes 2 dá 999 mil, então vezes 3 eu vou só somar a isso aqui. Vai dar 1.498.500, tá? Espero que eu não tenha errado essa conta aqui. E como é que eu fico no final? Fico com 1.500.000.500. Olha que legal. Então, essa é a soma dos meus primeiros 1000 termos. Então, olha só, se você pegasse e somasse cada termo individualmente, ia demorar um tempão, tá? E com essa fórmula eu cheguei ao meu resultado aqui, 1.500.500, tá? Então, por hoje é isso, tá? Muito, muito obrigado por assistir. Espero que você tenha aprendido aí tudo sobre progressões aritméticas e séries aritméticas.